Ben-Hur. My family was one of the most respected in Jerusalem until we were betrayed by my own brother. Crucify him! The world you live in is Rome's. God has a plan for you. Rodrigo, prazer estar falando contigo. Parabéns aí pelo filme, pelo Ben-Hur. Eu queria saber como é que esse convite chegou até ti, como é que ele surgiu, como é que pensaram em ti. Tu comentaste que já tinha sido convidado para a Paixão de Cristo. Imagino que os produtores do filme não sabiam disso. Eu queria saber como que chegou até ti a oportunidade de fazer participar de Ben-Hur. Pois é, rapaz, foi até uma história curiosa. Eu recebi o roteiro, os meus agentes me mandaram, e a gente recebe o roteiro e tem uma carta, né, dizendo, olha, o filme vai ser produzido por tal, dirigido por tal. Dê uma olhada no personagem Pilatos. Aí eu li o roteiro. Olha, essa é uma história inédita, tá? Não contei pra ninguém. Tô te contando porque tu é de Porto Alegre. Eu olhei e Fábio tá ali. Eu falei, Pilatos é um personagem interessante, né? Icônico. Sim. Bacana. Isso foi no final do ano. Passou, Réveillon, aquela coisa, voltei, estudei, procurei Pilatos, a origem, enfim, fiz uma pesquisa. E aí eu ia ter um Skype com o diretor e com os produtores, pra gente trocar mesmo pra ver se era isso mesmo. Uhum. E aí eu, antes falei com o meu agente, falei, pô, ele aí, o que você achou? Eu falei, gostei muito do roteiro, até porque não vai no lugar do filme dos anos 50, é um filme completamente diferente, é uma proposta, eu já conheci o trabalho do Timur, do diretor. E ele, o que você achou do personagem? Eu falei, personagem legal, né? Emblemático e italiano. Eu tenho... italiano? Eu falei, italiano. Personagem... o Pilatos, ele falou, como assim Pilatos, Rodrigo? Não é o Pilatos, é para Jesus. Isso eu tinha um Skype às 5 horas da tarde, isso são 2 horas da tarde. Eu falei, como assim? No papel estava escrito que era o Pilatos. Eu falei, não, é para Jesus. Aí o mundo virou de cabeça para baixo. Aí ele falou, a gente não vai poder desmarcar o Skype, porque os caras estão na Itália. Enfim, foi super difícil de conseguir isso. Ele falou, então dá uma lida agora pensando em Jesus. Eu falei, como assim, amigo? Foi o que eu fiz. Dei uma lida e fui pro Skype completamente de cabeça para baixo. E ao invés de falar, eu comecei a perguntar, disparando perguntas para ele. E aí, mas como é que você vê? Você acha que Jesus já não foi tanto feito? O que você vê? Como é que pode ser? E os caras, eu tava ansioso, disparando perguntas. E aí eu desliguei o Skype e aí eu falei de novo com a gente. Ele falou, como é que foi? Eu falei, terrível, como poderia ter sido? Eu ansioso, perguntando ao invés de escutar. E não é que os caras gostaram disso. Falaram, não, a gente achou a energia dele. Super interessado. Enfim, acabou funcionando. E eles me fizeram a oferta, né, oficial, porque primeiro foi uma consulta, é assim que funciona. God has a plan for you. No matter where you're from, your God is the glory of Rome. Praise for Impact! Em algum momento nesse processo, tu chegou a usar o filme de 59 como base? Ou em nenhum momento tu nem chegou a rever, né? Eu revi. Sim. Como revi desde Rei dos Reis, a Última Tentação de Cristo, ao Evangelho de São Mateus do Pasolini. Paixão de Cristo? O Evangelho... Não, o que eu falei? Não, eu perguntei do Mel Gibson, o último, Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo, não, quis dizer a Última Tentação de Cristo. Que é o do Scorsese, o do Zeffirelli, que eu não lembro qual é o título, mas é o filme sobre Jesus do Zeffirelli, que é com Robert Powell, aquele ator com os olhos azuis, tem um Jesus com uma presença... Enfim, revi uma série de coisas e tudo isso foi muito importante como alimento, mas não me deu resposta nenhuma, para te falar a verdade. Eu fui buscar em outro lugar. É porque eu fico pensando no filme original, no filme original não, no de 59, que tem a versão de 25 ainda, né? Tem uma versão de 1925. Tem 2 animações ainda que eu descobri hoje. Que tem uma com o Charlton Heston também, né? Uma das animações é com o Charlton Heston. A figura do Jesus Cristo é muito sugerida, né? Ele aparece de costas e tal. Como é que foi? Toca música. Toca música, exatamente. Como é que foi tu encarnar isso e dar cara, dar corpo para isso nessa missão na tela? Foi mais um dos sentimentos de receio e de comparação, porque mesmo não sendo um remake, é uma releitura, o filme não tem nada a ver com o filme desse filme de 50, é inevitável essa comparação que até mesmo você está trazendo agora. Naquele filme, ele não aparece agora, você tem que dar voz em alguns momentos, né? Não é que você acompanha Jesus nascendo, a trajetória, você tem que aparecer e é Jesus. Então o desafio triplicou.
Aquela cena específica, a primeira que tu vai oferecer água, me lembrou muito 300, da questão da tua postura, de tu ter que impor sem falar nada. Tu chega e tu tem que... Um personagem completamente diferente, né? O do 300 era um megalômano. Sim, da presença, da força que tem de presença. Força da presença. Isso foi preciso, até porque era muito mais focado na ação do que pregando, né? O diretor queria trazer um Jesus mais humanizado do que o que a gente está acostumado a ver, mais acessível, mais próximo das pessoas, menos distante com a música e, sabe, menos professoral, ensinando, mas ensinando também com exemplo. Então isso também muito alinhado com a própria narrativa do filme, a forma como ele ia contar a história. God is love. And where will your love be when the Romans turn their anger on the rest of us? Pra gente encerrar, eu só queria te perguntar se tu colaborou de alguma forma nesse aumento do papel de Jesus Cristo no roteiro. Porque em relação ao filme original ele aparece um pouco mais, né? Então, se tu chegou a sugerir coisas, aumentar a participação. Não pelo tamanho, porque isso para mim é irrelevante. Mas eu, quando comecei a trabalhar e comecei a viver, eu comecei a mergulhar. E quando eu comecei a mergulhar, a minha vontade era de ter mais. Então eu sugeri coisas, nós até filmamos coisas. Mas a ideia do diretor, ele falou, vou até filmar, mas eu não vou usar, porque a minha ideia é sempre ter Jesus através do olhar de Ben-Hur. A gente não pode se debruçar e contar a história de Jesus. Esse não é um livro, essa não é a história. São histórias, a história de Judah Ben-Hur e sua família, que se passa no tempo em que Cristo estava na Terra. A gente vai ter a presença de Cristo no filme inteiro, mas é uma onipresença, através do que o Judá está sentindo, dos seus conflitos, até funciona como um catalisador da própria transformação da personagem, que, né, começa de um jeito e termina de outro completamente diferente. Me pareceu muito interessante, um enfoque diferente de falar dos ensinamentos de Jesus.